Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos abordar um dos avisos mais urgentes e necessários da Palavra de Deus, uma advertência que pode literalmente salvar sua vida, seus relacionamentos e seu futuro. O perigo de seguir caminhos errados. Os versículos centrais da nossa reflexão estão em Provérbios 4, 14 e 15, e dizem assim: Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Ou, em linguagem mais atual, não entre no caminho dos perversos, nem siga a trilha dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e vá por outro lado. Essas são algumas das palavras mais diretas e enfáticas de toda a Bíblia. Salomão não está fazendo uma sugestão educada, está gritando um alerta desesperado. É como um pai que vê o filho se aproximando de um abismo e grita: "Pare, não vá por aí." Note a intensidade dos comandos. Não entres, evita-o, não passes, desvia-te dele e passa de largo. São 5 imperativos seguidos. Isso não é coincidência, é urgência divina. Mas por que Deus é tão enfático sobre evitar certos caminhos? Porque Ele sabe algo que muitas vezes ignoramos. Nossas escolhas de hoje determinam nosso destino de amanhã. O caminho que escolhemos seguir define não apenas onde chegamos, mas quem nos tornamos no processo. Vivemos em uma cultura que celebra a liberdade de escolha, mas ignora as consequências dessas escolhas. Cada um faz o que quer, não julguem ninguém. Todos os caminhos levam a Deus. Essas são mentiras perigosas que têm destruído incontáveis vidas. A verdade bíblica é clara. Existem caminhos que levam à vida e caminhos que levam à destruição. Existem trilhas que edificam e trilhas que destroem. Existem rotas que aproximam de Deus e rotas que o afastam dele. Deus, em seu amor infinito, nos adverte sobre os caminhos perigosos não para limitar nossa liberdade, mas para proteger nosso futuro. É como as placas de trânsito que alertam sobre curvas perigosas. Elas não existem para frustrar nossa viagem, mas para garantir que cheguemos vivos ao destino. O caminho do perverso pode parecer atraente no início. Pode promover prazer imediato, sucesso rápido, popularidade fácil, mas é uma ilusão mortal. É como uma estrada que começa lisa e larga, mas termina num precipício. Por isso, hoje vamos descobrir como identificar esses caminhos perigosos, por que são tão sedutores, quais são suas consequências devastadoras e como escolher consistentemente o caminho da sabedoria. Porque quando você aprende a discernir e evitar os caminhos do mal, você protege não apenas o seu presente, mas garante um futuro abençoado por Deus. Antes de podermos evitar o caminho dos perversos, precisamos saber como identificá-lo. Porque o inimigo é especialista em disfarçar suas armadilhas. Ele não coloca uma placa escrito "caminho para a destruição". Pelo contrário, ele faz o caminho errado parecer o mais atraente possível. A palavra perverso no texto original hebraico era shá, que significa aqueles que vivem em rebeldia contra Deus, que rejeitam sua autoridade e escolhem viver segundo seus próprios padrões. Não são necessariamente criminosos violentos, são pessoas que simplesmente decidiram viver como se Deus não existisse. O primeiro sinal do caminho dos perversos: relativismo moral. Não existe certo ou errado absoluto. Cada um tem sua verdade. O que funciona para você pode não funcionar para mim. Quando você ouve essas frases, está diante do caminho dos perversos. Eles rejeitam os padrões absolutos de Deus e criam suas próprias regras. O segundo sinal: busca pelo prazer imediato. O caminho dos perversos sempre prioriza a gratificação instantânea sobre as consequências futuras. Viva o momento,
Você só vive uma vez. Aproveite agora e se preocupe depois. É a mentalidade que ignora completamente as colheitas futuras das sementes plantadas hoje. O terceiro sinal: desprezo pela sabedoria. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os perversos zombam dos conselhos piedosos, ridicularizam a prudência e chamam a obediência a Deus de caretice ou fanatismo. O quarto sinal: influência corruptora. 1 Coríntios 15:33 alerta: não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os perversos não apenas vivem mal, eles influenciam outros a viver mal também. Eles sentem necessidade de arrastar outros para seu estilo de vida para justificar suas próprias escolhas. O quinto sinal: a ausência de prestação de contas. Os perversos evitam relacionamentos onde possam ser confrontados ou corrigidos. Eles se afastam de pessoas piedosas, abandonam a igreja, cortam vínculos com quem poderia questioná-los. Eles querem liberdade total para viver como bem entendem. O sexto sinal: endurecimento gradual. Hebreus 3:13 adverte sobre o engano do pecado. O caminho dos perversos endurece o coração progressivamente. O que antes causava constrangimento, agora é normal. O que antes era impensável, agora é aceitável. O sétimo sinal: justificação constante. Os perversos são especialistas em criar justificativas para seus comportamentos. Todo mundo faz. Deus vai entender. Isso não está fazendo mal a ninguém. Isso é coisa do passado. Eles sempre têm uma desculpa pronta. É importante entender que o caminho dos perversos não começa com grandes transgressões. Começa com pequenos desvios, concessões aparentemente inofensivas, compromissos temporários. É um declive escorregadio, onde cada passo torna o próximo mais fácil. Jesus alertou em Mateus 7:13 e 14. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O caminho dos perversos é largo e confortável no início, mas é um caminho sem saída que termina em destruição. Se o caminho dos perversos leva à destruição, por que tantas pessoas, incluindo cristãos sinceros, acabam sendo seduzidas por ele? Por que algo tão perigoso pode parecer tão atraente? A resposta está na estratégia sutil do inimigo e nas vulnerabilidades do coração humano. Primeira razão: promete prazer sem consequências. O caminho dos perversos sempre vende a ilusão de que você pode colher sem plantar, desfrutar sem pagar o preço. Faça o que te faz feliz. Você merece. A vida é curta demais para se privar. É a mentira original do Éden. Certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Segunda razão: oferece popularidade instantânea. Seguir o caminho dos perversos muitas vezes significa aceitar pelos grupos populares, ser considerado descolado, moderno, sem preconceitos. A pressão social é intensa, especialmente para jovens. Ninguém quer ser visto como carola ou antiquado. Terceira razão: parece liberdade, mas é escravidão. O caminho dos perversos é vendido como libertação de regras opressoras. Livre-se das amarras da religião, seja você mesmo. Não deixe ninguém te controlar. Mas Jesus disse: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. O que parece liberdade é, na verdade, uma prisão disfarçada. Quarta razão: explora nossas feridas e inseguranças. O inimigo conhece nossas vulnerabilidades. Se você foi rejeitado, ele oferece aceitação no grupo errado. Se você se sente inferior, ele promete status através de comportamentos destrutivos. Se está ferido, ele oferece remédios, que na verdade são venenos. Quinta razão: progride gradualmente. O caminho dos perversos nunca convida para os extremos imediatamente. Começa com concessões pequenas,
comprometimentos inofensivos. É só uma vez. Não vai fazer diferença. Todo mundo faz. Cada pequeno passo torna o próximo mais fácil. Sexta razão. Distorce a graça de Deus. Judas 1,4 adverte sobre aqueles que convertem em dissolução a graça de Deus. Os perversos torcem a doutrina da graça para justificar o pecado. Deus me perdoa mesmo. Ele me ama do jeito que eu sou. A graça cobre tudo. Usam a bondade de Deus como licença para pecar. Sétima razão. Oferece comunidade falsa. O ser humano foi criado para a comunhão. Quando alguém se afasta dos círculos piedosos, o caminho dos perversos oferece uma falsa sensação de pertencimento. Aqui você é aceito. Nós entendemos você. Não somos julgadores como os outros. É uma comunidade baseada na rebelião mútua contra Deus. Oitava razão. Promete soluções rápidas. Problemas financeiros? Faça qualquer coisa para conseguir dinheiro. Solidão? Aceite qualquer relacionamento. Depressão? Use qualquer coisa que te faça sentir melhor. O caminho dos perversos sempre oferece atalhos tentadores para problemas complexos. O mais perigoso é que essas seduções contêm elementos de verdade distorcidos. O prazer existe, mas é temporário. A liberdade existe, mas é falsa. A comunidade existe, mas é tóxica. É por isso que Provérbios 14:12 alerta: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O caminho dos perversos é uma armadilha sofisticada que apela para os nossos desejos legítimos, mas os satisfaz de forma destrutiva. Agora precisamos falar sobre algo que muitos preferem ignorar: as consequências inevitáveis de seguir o caminho dos perversos. Porque Deus não estabeleceu suas leis para nos oprimir, mas para nos proteger. Quando as violamos, não estamos apenas desobedecendo, estamos nos machucando. Gálatas 6, 7 e 8 declara uma lei espiritual imutável. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semear na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Primeira consequência: destruição do caráter. O caminho dos perversos corrói o caráter como ácido. Cada concessão ao mal torna a próxima mais fácil. Cada mentira justificada prepara terreno para mentiras maiores. Cada compromisso moral diminui a sensibilidade da consciência. Romanos 1, 28 fala sobre mentes reprovadas, consciências que perderam a capacidade de discernir entre certo e errado. Segunda consequência: relacionamentos destruídos. O pecado é como um vírus que contamina todos os relacionamentos. Confiança quebrada, promessas não cumpridas, traições, manipulações. Provérbios 11, 3 adverte: a integridade dos retos os encaminha, mas a perversidade dos desleais os destrói. Famílias se despedaçam, amizades verdadeiras se perdem, filhos se afastam dos pais. Terceira consequência: escravidão espiritual. Jesus disse em João 8:34: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que começou como liberdade se torna prisão, vícios, dependências, compulsões. A pessoa perde o controle sobre suas próprias escolhas. O que antes era opcional se torna obrigatório. Quarta consequência: perda da paz interior. Isaías 57, 20 a 21 declara: mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Ansiedade, depressão, culpa, vergonha, insônia. O coração humano não foi feito para carregar o peso do pecado. Quinta consequência: consequências físicas. Muitos caminhos perversos levam a consequências físicas devastadoras: doenças, acidentes, prejuízos à saúde. 1 Coríntios 6:18 alerta: fujam da imoralidade sexual.
qualquer outro pecado que alguém comete, fora do corpo, o comete, mas aquele que se entrega à imoralidade peca contra o próprio corpo. Sexta consequência: perda de oportunidades. O caminho dos perversos fecha portas que Deus havia aberto, oportunidades de trabalho perdidas por falta de caráter, relacionamentos abençoados perdidos por infidelidade, chamados ministeriais perdidos por escândalos. Cada escolha errada limita as opções futuras. Sétima consequência: influência negativa sobre outros. Especialmente doloroso é ver como nossas escolhas erradas afetam pessoas inocentes. Filhos que perdem a fé vendo a hipocrisia dos pais. Cônjuges que são traídos e traumatizados. Amigos que são desapontados e feridos. Nossas colheitas sempre transbordam para outros. Oitava consequência: afastamento de Deus. Isaías 59:2 revela: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Orações não respondidas, ausência da presença divina, surdez espiritual. Nona consequência: consequências eternas. Romanos 6:23 é claro, porque o salário do pecado é a morte. Não apenas morte física, mas separação eterna de Deus. Para o crente, pode significar perda de recompensas eternas, mesmo que a salvação seja preservada. O mais trágico é que muitas dessas consequências são irreversíveis. Você pode ser perdoado, mas algumas marcas ficam. Confianças quebradas podem nunca ser completamente restauradas. Corpos danificados podem nunca se recuperar completamente. Por isso, Provérbios 4, 14 e 15 são tão urgentes. Evita-o, não passe por ele, desvie-se dele e passe de largo. Conhecer os perigos não é suficiente, precisamos de estratégias práticas para evitá-los. Assim como um navegador precisa de rotas alternativas para desviar de obstáculos, precisamos de caminhos concretos para fugir das armadilhas do inimigo. Primeira estratégia: estabeleça limites claros antes da tentação. Daniel 1:8 nos ensina: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Antes de enfrentar a pressão, Daniel já havia decidido seus limites. Defina antecipadamente o que você não fará, onde não irá, com quem não se relacionará. Decisões tomadas no calor da tentação raramente são sábias. Segunda estratégia: cultive relacionamentos que te fortaleçam. Provérbios 27:17 declara: ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Cerque-se de pessoas que te incentivam a crescer em santidade. Evite relacionamentos que constantemente te pressionam para baixar seus padrões. A qualidade dos seus amigos determina a qualidade das suas escolhas. Terceira estratégia: mantenha-se saturado da palavra de Deus. Salmo 119:11 promete: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra é como um GPS espiritual. Ela te mantém na rota certa. Leia diariamente, memorize versículos, medite nas promessas de Deus. Uma mente cheia da palavra não tem espaço para pensamentos destrutivos. Quarta estratégia: pratique a prestação de contas. Eclesiastes 4:12 ensina: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Tenha pessoas maduras na fé que podem questionar suas decisões, confrontar seus desvios, encorajar sua caminhada. O isolamento é terreno fértil para mais decisões. Quinta estratégia: desenvolva sensibilidade espiritual através da oração. Filipenses 4, 6 e 7 nos orienta: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. A oração mantém nosso coração sintonizado com Deus. Quando oramos regularmente, desenvolvemos discernimento para identificar perigos espirituais. Sexta estratégia: fuja imediatamente. Não negocie. 1 Coríntios 6:18 ordena: fujam da imoralidade sexual.
2 Timóteo 2:22 repete: foge também das paixões da mocidade. Não tente ser forte, seja sábio. José fugiu da esposa de Potifar sem explicações. Quando você identifica um caminho perigoso, não pare para negociar ou racionalizar. 7ª estratégia: substitua hábitos destrutivos por construtivos. Não basta remover o mal, é preciso preencher o vazio com o bem. Efésios 4:28 exemplifica: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Substitua entretenimento contaminado por conteúdo edificante. Troque relacionamentos tóxicos por comunhão saudável. 8ª estratégia: lembre-se constantemente das consequências. Mantenha viva em sua memória as consequências do pecado. Hebreus 11:1 fala do pecado que tão de perto nos rodeia. Visualize onde certas escolhas podem levar. Pense nas pessoas que serão afetadas. Lembre-se do preço que outros pagaram por seguir caminhos errados. 9ª estratégia: busque ajuda profissional quando necessário. Não há vergonha em buscar ajuda pastoral ou profissional quando enfrentamos tentações persistentes ou vícios estabelecidos. Provérbios 19:20 aconselha: ouça o conselho e receba a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. 10ª estratégia: mantenha seus olhos no prêmio eterno. 2 Coríntios 4:17-18 nos encoraja: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Quando a tentação vier, lembre-se das recompensas eternas da obediência. Lembre-se, evitar o caminho dos perversos não é apenas sobre dizer não, é sobre escolher ativamente o caminho da vida. Chegamos ao fim do nosso devocional de hoje, mas esta é uma mensagem que deve transformar sua forma de tomar decisões daqui para frente. Provérbios 4:14-15 não é apenas um conselho antigo, é um alerta urgente que pode salvar sua vida, seus relacionamentos e seu futuro eterno. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Cada dia você enfrenta escolhas. Algumas parecem pequenas e insignificantes, outras são claramente importantes. Mas todas elas, sem exceção, estão te levando para algum lugar. A pergunta é: para onde seus passos de hoje estão te conduzindo? Como começar hoje mesmo a aplicar essa sabedoria? Faça uma avaliação honesta dos seus caminhos atuais. Reserve um tempo para examinar sua vida diante de Deus. Que relacionamentos, hábitos, entretenimentos ou escolhas podem estar te levando na direção errada? Seja brutalmente honesto. O auto-engano é o primeiro passo para a destruição. 2. Identifique suas áreas de maior vulnerabilidade. Onde você é mais facilmente tentado? Que tipo de pressão te faz vacilar? Conhecendo suas fraquezas, você pode estabelecer defesas específicas. Um alcoolista em recuperação não frequenta bares. Você também precisa identificar seus bares espirituais. 3. Tome decisões preventivas hoje. Não espere estar no meio da tentação para decidir o que fazer. Defina agora seus limites, estabeleça suas regras, comunique suas convicções. Daniel decidiu não se contaminar antes de chegar à Babilônia. 4. Invista tempo e energia em relacionamentos edificantes. Participe ativamente da igreja. Cultive amizades piedosas. Busque mentores espirituais. Você se torna semelhante àqueles com quem convive. 5. Crie sistemas de prestação de contas. Dê permissão para pessoas maduras questionarem suas escolhas. Seja transparente sobre suas lutas. A prestação de contas é incômoda, mas é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. 6. Substitua o que precisa ser removido. Se você precisa parar de consumir algo destrutivo, substitua por algo edificante. Se precisa se afastar de relacionamentos tóxicos, invista em relacionamentos saudáveis.
A natureza odeia vácuo. Preencha o espaço com coisas boas. 7. Desenvolva uma rotina espiritual sólida. Oração diária, leitura bíblica, adoração, jejum. Essas disciplinas não são opcionais para quem quer evitar caminhos perigosos. Elas são como exercícios que fortalecem nossos músculos espirituais. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Deus não apenas nos adverte sobre os caminhos perigosos. Ele nos oferece seu Espírito para nos capacitar a escolher o caminho certo. Filipenses 2,13 promete: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E se você já se desviou do caminho, há esperança. 1 João 1,9 garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus pode restaurar anos que os gafanhotos comeram. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado por teu amor que nos adverte sobre caminhos perigosos. Reconhecemos que muitas vezes fomos atraídos por caminhos que pareciam bons, mas que nos afastavam de ti. Senhor, pedimos perdão pelas vezes que escolhemos o caminho largo ao invés do estreito, o popular ao invés do correto, o fácil ao invés do sábio. Dá-nos discernimento para identificar os caminhos dos perversos, mesmo que venham disfarçados de luz. Fortalece-nos para dizer não às tentações e sim às tuas orientações. Ajuda-nos a ser seletivos com nossos relacionamentos, cuidadosos com nossas escolhas e vigilantes com nossos corações. Que não apenas evitemos o mal, mas que busquemos ativamente o bem. Capacita-nos pelo teu Espírito a escolher consistentemente o caminho da vida, mesmo que é mais difícil. Que nossa vida seja um testemunho do poder transformador de seguir teus caminhos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Para encerrar, se esta palavra tocou seu coração, curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ser alertadas sobre caminhos perigosos. Inscreva-se no canal para receber novos devocionais como este, mensagens práticas que protegem sua vida espiritual. E compartilhe nos comentários. Que caminho você precisa evitar ou abandonar hoje? Envie este vídeo para alguém que pode estar sendo seduzido por caminhos destrutivos. Pode ser exatamente o alerta que ela precisa ouvir. Lembre-se, seus passos de hoje determinam o seu destino de amanhã. Não entre no caminho dos perversos. Evite-o, desvie-se dele e passa de largo. Escolha o caminho da vida. Nos vemos no próximo devocional. Fique na paz de Cristo.